né? Então, graças a Deus, eu estou aqui e eu quero compartilhar uma palavra de Deus, um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 40. É um texto bastante conhecido. Eu quero trazer esta palavra, que é uma palavra de fé, uma palavra de confiança nesta noite. Eu não sei como é que está a sua situação, o que você passou no decorrer deste dia, mas aqui está uma palavra que eu estava meditando nela, e ela me traz um pouco de esperança, um pouco de confiança, um pouco de fé, né? Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela te sustenta, ela te ilumina, ela te guia, ela te leva às fontes de águas tranquilas, porque a palavra de Deus, ela é refrigério para nós. E a palavra de Deus diz assim, olha, quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. E o versículo 49, Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. E eu estava meditando sobre esse texto aqui, Diácono Cleiton, que Deus, ele coloca certas situações na nossa vida, né? Porque você vai ver aqui que este homem chamado Jairo, ele era o chefe da sinagoga, ele era um homem religioso. Ele se acordava de manhã, ele ia para o templo, né, fazer ali a adoração ao Senhor, ele ia ali cumprir as leis, ele ia ali fazer os ensinamentos, porque ele era o chefe, né, ele era o ensinador. Mas chegou o momento que esse homem estava passando por uma situação, né, que o templo, a sinagoga, não podia resolver. Porque às vezes a gente, como crente, porque muitos dizem que crente não passa tribulação. Passa sim, meu amigo. Porque Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você vai ver que este homem aqui, ele era chefe da sinagoga, chamado Jairo, né? Ele tinha uma filha que estava passando por uma enfermidade de morte. Mas ele ia para a sinagoga, ele ia para a casa do Senhor, adorar o Senhor. Mas ele estava sendo levado também a uma provação. Ele estava sendo levado a um teste. O qual é aquela situação que às vezes a gente pensa que o Senhor não está conosco. E você vai ver que ele tinha uma única filha. E nesse momento aí a filha dele estava doente. E eu estava meditando, que me chamou a atenção, é que ele saía de manhã, ele ia para o templo, orava, mas quando ele chegava em casa, a filha dele continuava enferma. E cada dia mais ela ia piorando. Porque às vezes a gente busca recurso no templo, às vezes a gente busca recurso no monte, às vezes a gente busca recurso em vários lugares, mas quando Deus te coloca numa situação que esse recurso ele só é achado, a solução dos teus problemas, quando você vai ao ponto certo, ao lugar certo, ao homem certo. E Jairo entendeu isso aqui. Você vai ver que Jairo ouviu falar de um homem chamado Jesus.
porque a sinagoga não estava resolvendo o problema dele, o monte não estava resolvendo o problema dele, mas esse homem aqui, a qual ele ouviu falar, que cura os enfermos, que liberta os endemoniados, que cura leprosos, que ressuscita mortos, que é conhecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele ouviu falar deste homem e dentro dele cresceu uma fé tão grande que ele disse: eu vou ter um encontro com este homem chamado Jesus, que veio a este mundo para morrer por nós. Quem sabe ele pode curar a minha filha dessa doença de morte. Você vai ver que ele não foi mais para a sinagoga, ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele chegou diante de Jesus, para ele podia ser chefe, ele podia ser pastor, ele podia ser presidente, ele podia ser um general, mas naquele momento, diante do Senhor, ele não era nada. Você vai ver que ele se prostou nos pés do Senhor, declarando ali que Jesus era maior do que ele. Aquela humilhação comoveu o coração de Jesus. E ele falou: mestre, vamos lá em casa, que a minha filha está morrendo. Mas às vezes a gente pensa que a bênção ela vem fácil. Não. Jesus vai muito mais além, ele quer mais de ti. Ele quer ver mesmo se a tua fé, a tua confiança está firmada nele, que é a rocha. E no momento que ele sai para ir para a casa de Jairo, acontece uma situação. Uma mulher também passando pelas mesmas situações que a filha de Jairo estava, com uma doença de morte, uma hemorragia, e ela já tinha gastado tudo que tinha, todos os seus bens, procurando recurso no homem, procurando recurso na medicina, mas também não encontrou a solução do seu problema. Do mesmo jeito que Jairo saiu com fé atrás de Jesus, essa mulher também saiu. E ali se encontraram. Agora Jairo ficou numa situação que é uma situação de espera, uma situação de paciência, porque aconteceu um fato ali que Jesus interrogou quem foi que tinha tocado nele. E os discípulos falaram: mestre, a multidão te aperta, todo mundo está te tocando. Mas ele disse: não, alguém me tocou diferente aqui. Agora eu te pergunto, como é que estava o coração de Jairo? Naquele momento ali, a filha dele está morrendo, e aquela situação não estava se desenrolando, porque Jesus queria saber quem tinha tocado nele. E aquela mulher se apresentou diante de Jesus e disse: mestre, foi eu que te toquei. Foi eu que te toquei, porque eu creio. E quando eu saí de casa, eu falei que se eu tocasse nas vestes dele, eu seria curado. E eu recebi a cura. E Jesus olhou para ela e disse: minha filha, vai em paz, que a tua fé te salvou. E ela recebeu a cura ali. Naquele momento que acontece esse milagre, Jairo estava esperando a vez dele também. Essa mulher recebeu a cura dela, recebeu a bênção dela. E naquele momento que ele está ali, chegou uma notícia que abalou a estrutura desse pai. Era uma notícia que Jairo ele não queria que chegasse para ele. Ele não estava esperando aquela notícia. O que ele queria era a cura da filha dele. Mas chegou uma notícia para ele. O seu empregado chegou com ele e disse: Jairo, não perturbe mais o mestre. A tua filha morreu. Eu fiquei imaginando agora Jairo diante de Jesus ali,
A fé de Jairo com essa notícia que ele recebeu, que é uma notícia que ninguém espera, é uma notícia de morte, é uma notícia negativa. E agora Jairo estava ali diante dessa notícia. A fé de Jairo, que estava tão lá em cima, agora ela foi a zero. Aí acabou a esperança de Jairo. Mas o que me alegra aqui, sabe o que é, depois? Que quando esse homem está dando a notícia para Jairo, Jesus estava bem do lado. Porque a palavra de Deus vai dizer no versículo 50 que Jesus ouviu a notícia. Jesus ouviu a notícia que aquele homem deu para Jairo. Jairo, a tua filha morreu. E Jesus ouviu. E naquele momento que ele viu o coração de Jairo assim, e a zero a fé dele, naquele momento que Jairo recebeu uma palavra negativa, naquele momento que Jesus estava do lado de Jairo, Jesus deu outra palavra para ele e disse: Jairo, não temas, não tenha medo, apenas crê, tenha fé, que a tua filha, ela vai ficar boa. É por isso que nós temos que ter Jesus ao nosso lado. Quando chegam essas notícias que estremecem as nossas estruturas, mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente tendo fé, mas o Senhor, Ele nos leva à prova. Você vai ver que quando chegou a notícia para Jó, um homem temente a Deus, que os gados tinham morrido, tinham levado todo o seu rebanho de animais, tudinho ali. Mas a notícia que acabou mesmo com Jó foi quando chegou a notícia que os seus 10 filhos tinham morrido. Você vai ver que Jesus não estava do lado de Jó, como estava do lado de Jairo. Naquele momento a estrutura de Jó, ela foi abalada com essa notícia de 10 filhos. Mas o que foi que ele fez? Ele tirou, as suas vestes, vestiu um pano de saco e foi para o pó, foi para a cinza, se levantou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Jó sabia em que ele tinha fé e que ele cria, porque tudo era dele. Mas você vai ver que aqui Jairo só tinha uma filha, Jó tinha 10. Mas a notícia que veio para Jó foi a mesma notícia que veio também para Jairo. Abalou a estrutura, porque ninguém quer receber uma notícia de morte. Quando é uma notícia de uma enfermidade. Mas quando você recebe uma notícia, olha, você está com câncer e você não tem cura. Mas você que confia no Senhor, essa notícia, ela não te bota para baixo. Porque você sabe quem você serve. Você sabe que você serve o médico dos médicos. Você sabe que você serve o Deus que pode estar morto, já fazendo 4 dias, mas Ele ressuscita. Porque para Ele não há nada que possa impedir quando Ele está operando. E você vai ver que naquele momento, esta palavra que veio dos lábios de Jesus para o coração de Jairo, renovou as suas forças, renovou a sua fé, renovou a sua confiança. Eu não sei qual foi a notícia que você recebeu no decorrer deste dia, mas eu posso dizer uma coisa: se Jesus está do teu lado, Ele pode mudar essa notícia. Se você recebeu a notícia que a porta foi fechada, mas o Senhor manda te dizer que Ele é o Deus que abre porta e fecha a porta no tempo que Ele quiser e no tempo que Ele quer, porque Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Muita gente, diante de certas situações, acaba deixando a sua caminhada de fé, a sua caminhada cristã, por causa que não coloca a fé em ação. Meu amigo, eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite.
Você que está aí no seu quarto, em cima dessa cama, recebeu uma notícia que abalou a sua estrutura, que abalou a tua família, que nesse momento você está pensando: será que o Senhor não se importa comigo? Assim os discípulos falaram para Jesus quando chegaram no meio daquele lago, que as ondas batiam do lado, batiam do outro, o vento era forte e Jesus estava dormindo ali no porão, ali na popa do barco. E os discípulos chegaram com Jesus e disseram: mestre, o Senhor não se importa conosco, nós vamos morrer. Jesus olhou para eles e disse: homens de pouca fé, homens de pouca fé, não sabes que eu estou convosco? Não sabe que eu estou aqui? Eu sou o Deus que criou o mar, eu sou o Deus que criou o vento, foi eu que fez todas as coisas. O que é uma tempestade para mim, se eu sou o criador dela? Aleluia! E naquele momento o Senhor, com uma palavra, acalmou o vento, acalmou as ondas, e os discípulos viram realmente: o Senhor se importa conosco. Assim ele se importou com Jairo, ele se importou com a família de Jairo. Você vai ver que quando chegaram na casa de Jairo, todo mundo já estava ali chorando, o cortejo já estava sendo preparado, porque não tinha mais nada para fazer. Mas a fé de Jairo, ela foi renovada. E o momento quando Jairo chegou com Jesus na sua casa, muitos olharam e viram ali Jesus. Esse daí veio fazer o quê? O que esse daí veio fazer? Era para ter vindo antes, como aconteceu com Lázaro. Que Marta ali chegou questionando com Jesus: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse: Marta, crê somente, e verás a glória de Deus. O Senhor quer que a gente creia na sua palavra. O Senhor quer que nós aumente a nossa fé nele, porque a fé sem obra é impossível agradar a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu lhe dizer: crê somente, e será salvo tu e a tua casa. Crê somente que esse mal vai ser lançado por terra. E você vai ver que naquele momento que Jesus entra na casa de Jairo, ali estava entrando a vida, estava entrando a esperança, estava entrando a confiança. A vida ia ser renovada de novo. E Jesus pega na mão daquela menina, né, e diz: levanta. E naquele momento ela se levantou e ela ele entregou a filha de Jairo, que estava morta, entregou ela viva. E o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, foi glorificado. E a família de Jairo ali pôde perceber que realmente Jesus era o Filho de Deus, que veio a este mundo para dar vida aos que estavam mortos, veio curar os leprosos, veio buscar aqueles que se haviam perdido. E nesta noite, Ele também está ao teu lado, para te dar o auxílio, para aumentar a tua fé. Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer trazer a tua vida de volta, meu amigo. Basta você abrir o seu coração, basta você crer no Filho de Deus, que Ele está ao teu lado. Ele quer lançar por terra estas palavras negativas, essas palavras de maldição que muitos lançam contra a tua família, contra o teu casamento, contra o teu ministério, contra o teu trabalho. Mas o Senhor, Ele quer transformar nesta noite essas palavras de maldição em palavras de bênção, em palavras de vida, em palavras de esperança, para que você venha crer
realmente que Deus é o Senhor das nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus para esta oportunidade. Mas antes eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus que venha acrescentar a nossa fé diante de dificuldade, diante das tempestades, diante das perseguições, diante de notícias que a gente não quer aceitar, a gente não quer também, que a gente não está preparado para receber. Diante de uma enfermidade, diante de uma notícia de morte, como aconteceu com Jairo, diante de uma perda familiar, que a gente sabe que está acontecendo, e não tem palavras que a gente possa dizer, mas palavras vindo do coração de Deus para o nosso coração é refrigério. E esta noite eu quero orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão naquela enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito. E crê. Tenha fé. Com a minha fé, com a fé que você tem, ligada em Cristo Jesus, o milagre vai acontecer. Porque nós só recebemos a cura se nós crermos no médico dos médicos. Oremos ao Senhor. Deus eterno, soberano Deus. Pai querido, Pai amado, mediante a Tua presença a qual nós estamos, porque eu creio que Tu estás aqui, Tu estás aí do lado deste leito, Tu estás aí do lado, Pai amado, desta rede, Tu estás aí do lado desta pessoa, Pai amado, que o coração está partido, que não tem mais o que fazer, já correu o dia todo, mas não obteve resposta. Mas neste momento, Pai, eu quero Te apresentar. Senhor, tem misericórdia desta alma, perdoa os seus pecados, cura a sua enfermidade, Senhor. Passa o seu bálsamo, o seu azeite, vai passando, Pai amado, aonde está, Senhor, este baque, aonde está, Pai amado, esta ferida, aonde está, Pai amado, esta dor no seu corpo, e lança por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, este Jesus que trouxe uma palavra de fé e confiança para Jairo e ressuscitou a sua filha, este é o mesmo Jesus que faz o milagre acontecer, porque Tu és o Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Tu és o médico dos médicos, Pai querido, Pai amado, e assim nós Te agradecemos, crendo no milagre que o Senhor fez, e o Teu nome seja glorificado. E assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória.